Olá, pessoal. Eu me chamo Franciele Celestino, sou estudante de odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente estou como monitora do componente curricular Estomatologia, Patologia Bucal, Cirurgia e Saúde Coletiva, sob a orientação da professora Michele Falcão. E hoje estarei ministrando uma aula que vocês já tiveram contato, que é sobre desordens potencialmente malignas. Então, para iniciarmos, vamos trazer o conceito do que são desordens potencialmente malignas. O próprio nome já é bastante sugestivo, né? Que são lesões ou condições que possuem o risco de sofrer transformação maligna. Antigamente, o termo utilizado era lesões potencialmente malignas. E por que houve essa mudança de lesões para desordens? Porque sabe-se hoje que não são apenas as lesões que oferecem riscos de malignizar, não são apenas lesões isoladas que podem sofrer um processo de transformação maligna, mas condições sistêmicas podem estar atreladas a esse processo. E como exemplo, eu trouxe aqui o xeroderma pigmentoso, que é uma doença genética não contagiosa causada por uma hipersensibilidade desses indivíduos às radiações solares, às radiações ultravioletas. Isso faz com que eles tenham alterações cutâneas importantes que podem evoluir para um câncer de pele. Por esse motivo, a gente deve considerar também condições sistêmicas que podem estar atreladas a um processo de transformação maligna. Então, essa condição ela se encontra dentro desse escopo de desordens potencialmente malignas. Entendido o conceito, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais fatores de risco que podem estar atrelados a essas desordens potencialmente malignas e como a nossa área de interesse é a odontologia, estaremos destacando de fato os fatores de risco para a nossa cavidade bucal. Então, aqui a gente tem o fumo liderando, né, esse grupo de fatores, sendo ele com ou sem produção de fumaça, a gente sabe que ele apresenta mais de 60 substâncias que possuem um caráter carcinogênico. A gente tem o álcool também, que quando combinado ao fumo, aumenta as chances desse indivíduo de desenvolver um câncer de boca de cerca de 15 a 20 vezes. Isso porque o álcool ele vai promover um aumento da permeabilidade da mucosa desse indivíduo, uma vez que ele vai fazer com que essa mucosa ela fique mais fina, mais delgada. E se é uma mucosa mais fina, o que é que vai acontecer? Aquelas substâncias nocivas do cigarro, elas vão conseguir penetrar de forma mais fácil e assim promover as mutações, as alterações genéticas que vão configurar ali na presença de uma célula cancerosa que vai se multiplicar, se replicar de forma desordenada e rápida. Além desses dois fatores já muito bem conhecidos, a gente tem também questões virais que podem estar associadas. Então, papilomavírus humano, o HPV, tem mais de 150 tipos de vírus dentro desse grupo. Mas eu trouxe aqui como destaque os tipos 16 e 18, que são considerados de alto risco e que estão extremamente atrelados ao câncer de orofaringe, na região de orofaringe. Então, a literatura tem trazido uma certa frequência de lesões nessa região de palato mole, de amígdalas, relacionados a esses dois tipos de HPV, principalmente ao 16. E um ponto importante de destacarmos é que o palato mole, por exemplo, é uma região que muito se assemelha ao tecido do colo uterino. Então, isso explica esse tropismo do HPV por essa região e que precisa ser investigado, porque a manobra de tratamento, a forma de tratar um paciente que apresenta um câncer de boca não associado, câncer na região de orofaringe não associado ao HPV, em relação a um associado HPV, é dado de forma distinta. Então, é importante que testes sorológicos sejam feitos para que se possa investigar essa associação viral ou não. A gente tem também aqui um outro fator de risco, a radiação solar, que está muito associada à questão do câncer de lábio, principalmente nessa região inferior, onde o sol ele incide perpendicularmente a essa região, gerando ali alterações com o passar do tempo, que são alterações cumulativas. O que eu quero dizer com isso? Que se você for à praia um final de semana, tomar aquele solzão todo, isso não vai provocar um câncer, mas sim a questão cumulativa, a alta frequência. Por isso
pessoas que geralmente trabalham em áreas abertas estão mais vulneráveis a desenvolver lesões nessa região do lábio inferior, que pode sim progredir se o fator de risco perpetuar para uma lesão maligna. A gente tem também aqui as doenças autoimunes, que nesse caso é um pouco controverso para a literatura a associação, no caso aqui do líquen plano mais especificamente, a uma desordem potencialmente maligna. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas de antemão adianto para vocês que não se tem de fato uma associação concreta do líquen plano oral com desordens potencialmente malignas, porque a Organização Mundial de Saúde só documentou até hoje 1% dos casos dessas desordens que estavam associados ao líquen plano oral. Então, isso é um ponto a se questionar. E a gente tem também a questão genética, a suscetibilidade genética. Então, 5% dos casos de câncer de boca estão atrelados a alterações ali inatas daquele indivíduo, alterações genéticas, mas 95% estão associados a hábitos comportamentais. E a gente tem aqui o último, as questões idiopáticas, ou seja, na verdade não existem questões. Não foi identificado nenhum fator de risco, nenhum fator atrelado àquela alteração ali aparente daquele paciente. E por a gente não ter conseguido identificar, a gente caracteriza como idiopático. Para iniciar essa parte das desordens potencialmente malignas, vamos começar com a mais comum da cavidade bucal, que é a leucoplasia, que é uma palavra que vem do grego, que leuco significa branco e plasia significa formação. Então, a gente tem a formação de um tecido branco que pode se manifestar na forma de mancha ou de placa, de diferentes lesões fundamentais. E é importante destacar que a leucoplasia não é um diagnóstico. Leucoplasia é um termo clínico, é um termo utilizado para descrever lesões brancas de risco questionável. E como é que a gente vai definir uma lesão como leucoplasia ou não? Através de um diagnóstico por exclusão. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está diante de uma lesão branca, a gente pensa em várias hipóteses. Pode estar associado a um fator irritativo, pode estar associado a uma candidose. Se a gente conseguir eliminar todos os fatores ali que podem estar ocasionando aquela lesão, se nenhum desses fatores se encaixarem naquela manifestação, aí estamos diante de uma leucoplasia. Então, é importante a gente destacar isso aqui. Leucoplasias, elas não podem ser confundidas com outras lesões brancas. Então, quando a gente consegue descartar todos aqueles fatores, a gente chega, de fato, nesse termo clínico de leucoplasia. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que não podem ser confundidos com ela, que são candidose pseudomembranosa, como a gente pode ver, são placas brancas que a gente consegue raspar, são raspáveis e as leucoplasias não são lesões raspáveis. Uma que é de grande fator de confundimento é essa segunda aqui, da segunda imagem, que é a candidose leucoplásica. Também se trata de uma manifestação fúngica, mas ao contrário da pseudomembranosa, esse tipo de candidose não é destacável. Então, a gente vai ter que lançar a mão de uma manobra semiotécnica, que é o teste terapêutico, onde a gente vai prescrever, por exemplo, nistatina em suspensão para esse paciente. E após 15 dias, a gente vai pedir que ele retorne para a gente avaliar se houve remissão ou não das lesões. Tendo remissão, não é uma leucoplasia, porque leucoplasia não sofre remissão. E nessa terceira imagem, a gente tem aqui queimaduras por medicamentos. Então, neste caso aqui, a gente vê um dente com alta destruição coronária, possivelmente esse paciente estava sentindo dor, com apupite, e isso fez com que ele depositasse ali um comprimido macerado de aspirina, por exemplo. E a deposição desse comprimido macerado de aspirina em contato com a mucosa aqui, gengival com a gengiva livre, gengiva inserida, isso provocou essa queimadura. Então, a gente também deve descartar nesses casos, e a gente vai conseguir fazer isso muito bem com anamnese criteriosa. A gente tem também outras lesões que não podem ser confundidas, como lesões friccionais, lesões traumáticas. Eu trouxe aqui um exemplo da linha alba, que já foi descrito muito bem nos conteúdos passados. A gente tem também o leucoedema,
que consiste numa alteração de normalidade, não é uma lesão. Então, o que é que acontece? É que a gente tem um acúmulo de líquido dentro desse epitélio aqui na mucosa jugal. E como é que a gente vai diferenciar o leucodema de uma leucoplasia? No momento que a gente estender, tracionar esse tecido, aquele líquido que está ali, dentro daquele epitélio intercelular, ele vai se expandir. E com isso, clinicamente, essa mancha branca ela vai desaparecer. Então, através dessa manobra semiotécnica de distender o tecido, a gente consegue diferenciar uma alteração aqui de normalidade, que é o leucoedema, de uma leucoplasia. E aqui, por último, a gente tem a leucoplasia pilosa, que é muito comum aqui nessa região mesmo de borda lateral de língua, que são essas manifestações brancas que se assemelham realmente a pelos, e isso vai muito da própria anatomia aqui das papilas desse paciente. E está muito associada ao vírus Epstein-Barr, que neste caso aqui vai ter grandes manifestações em pacientes HIV positivos, ou seja, é uma lesão que dificilmente vamos identificar em pacientes imunocompetentes. E como é que a leucoplasia ela pode se manifestar? Quais são as formas de manifestação dessa lesão? Então, a gente pode ter a leucoplasia homogênea, a gente tem uma placa que é totalmente branca, certo? E unilocal, apenas em um local. A gente pode ter a forma não homogênea, onde a gente tem aqui a presença de uma placa branca associada a áreas vermelhas. E neste caso aqui, uma pergunta importante: qual área devemos biopsiar? A gente deve pegar aqui uma área, a área de eleição deve envolver tanto a lesão branca, quanto a lesão vermelha, e quanto o tecido sadio, porque a gente precisa de tecido sadio na lâmina para a gente conseguir ter ali uma referência do que é patológico e do que é normal. E a gente também tem aqui a leucoplasia verrucosa proliferativa. E neste caso aqui eu trouxe uma que é mais proliferativa mesmo, crescimento mais exofítico, como a gente vê nessa lesão, nessa imagem circular. Mas eu queria falar para vocês que a característica preponderante, a característica determinante para a gente dizer se é uma leucoplasia verrucosa proliferativa ou não, é ela ser multifocal. Então, essa imagem aqui eu trouxe de forma proposital para vocês, que a gente vê aqui ó, que não são lesões tão proliferativas, são já placas mais delgadas, mais finas, mas que se encontram em diferentes regiões. E por esse motivo a gente classifica elas como leucoplasia verrucosa proliferativa. Então, a característica mais importante aqui para essa classificação é ser uma lesão presente em mais de um local. E qual a conduta? O que é que a gente deve fazer diante de uma leucoplasia? Então, a gente deve primeiro investigar, eliminar os possíveis fatores ali associados, por exemplo, uma borda cortante de algum dente, o fator traumático, tentar conversar com aquele paciente se ele tem alguma parafunção que está levando a mordiscar a mucosa jugal, a questão da oclusão ali, digamos, se tratando de uma linha alba. Então, a gente deve fazer essa investigação criteriosa, eliminar todos os fatores que podem estar associados, e caso a gente não tenha nenhuma remissão dessa lesão, a gente vai partir para a biópsia incisional. Lembrando que a gente deve apenas remover um fragmento desse tecido justamente com a parte do epitélio sadio para termos uma referência. E além disso, esse paciente ele deve também ser acompanhado com uma certa frequência. Se esse paciente apresentou uma displasia, por exemplo, grau leve, a gente vai acompanhar ele de 6 a 6 meses. Se ele apresentou uma displasia moderada, é o ideal que a gente encontre com ele num período menor. Então, a gente vai encontrar com ele de 3 em 3 meses. Isso vai depender muito da conduta. Não existe uma receita de bolo para os tratamentos. E na literatura traz também a ablação a laser. Mas o que acontece? A ablação a laser vai levar à vaporização daquela lesão. Então, a gente vai perder o espécime, a gente não vai ter como fazer aquela análise histopatológica. Então, não é uma conduta interessante. Passada na leucoplasia, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a eritroplasia. Então, gente, a eritroplasia, ela é bem menos frequente do que a leucoplasia. Infelizmente. Por quê? Porque geralmente
Quando a gente encontra áreas vermelhas, estamos diante de uma lesão ali mais grave, de um grau mais severo de transformação ali, de alterações epiteliais. Então, a eritroplasia consiste em um termo clínico, assim como a leucoplasia, usado para designar lesões da mucosa bucal que apresentam áreas vermelhas e que não podem ser definidas clinicamente ou patologicamente como outras lesões. Então, segue a mesma linha da leucoplasia. Após eliminarmos todos os fatores que podem estar associados àquela lesão vermelha, se não conseguimos identificar nenhum fator ali, de fato, gerando aquela alteração, estamos diante de uma eritroplasia. Então, o diagnóstico também consiste em ser um diagnóstico por exclusão. E algo aqui para chamar a atenção de vocês. Geralmente, questões aqui, geralmente as leucoplasias, como eu mencionei, representam questões mais graves. Geralmente a gente já encontra um grau de displasia severa, e que a OMS, a classificação de 2017, considera a displasia severa já como um carcinoma in situ. O que eu quero dizer com isso? Que já consiste em uma lesão maligna, mas que ainda está dentro do epitélio, ainda não evadiu para o tecido conjuntivo. Então, aqui a gente já vê alterações importantes, núcleos hipercromáticos nessa lâmina, a gente vê uma desorganização epitelial, essa estratificação, ela é perdida, a gente vê aqui a presença de uma pérola córnea, então já são indicativas de alterações, mas que ainda não houve invasão no tecido conjuntivo, está situada apenas no epitélio. Então, neste caso, a gente já considera como um carcinoma in situ. E só para falar aqui um pouquinho para vocês o conceito de displasia, que inclusive irei produzir um conteúdo mais direcionado para isso, que são basicamente alterações epiteliais citológicas e arquiteturais causadas pelo acúmulo de alterações genéticas que estão associadas a esse risco aumentado de transformação maligna. Posteriormente, a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso. Então, qual é a conduta diante de uma eritroplasia? A gente deve imediatamente fazer a biópsia incisional após a remoção de todos aqueles fatores que poderiam estar associados. Identificando se tratar de uma eritroplasia, não devemos hesitar a biópsia. Por quê? Porque 14 a 50% dos casos de eritroplasia podem sofrer transformação maligna. A gente viu que a maioria dos casos de eritroplasias, quando biopsiadas, a gente encontra um quadro ali já de displasia severa. Então, por isso a importância de não postergarmos o tratamento em casos de lesões vermelhas. E o acompanhamento desses pacientes deve ser por longos períodos, porque há altas chances de recidivas. E a mesma questão da ablação ali a laser, que não deve ser também indicada, porque vai levar à vaporização da lesão e a gente não vai conseguir fazer análise anatomopatológica. E temos uma outra também, desordem aqui potencialmente maligna, que é a quelite actínica, que consiste numa condição potencialmente maligna no verbelhão do lábio inferior, já daquele spoiler no início da apresentação, e que resulta de uma exposição progressiva às radiações solares. Então, como eu mencionei, o lábio inferior é a região mais acometida por estar numa região, uma localização mais favorável para as radiações solares incidirem. E geralmente as pessoas que vão vir apresentar esse espectro são pessoas que trabalham ao ar livre, vendedores ambulantes, pedreiros, pescadores e agricultores que não se protegem, não usam barreiras físicas e químicas para se proteger da radiação solar. E o efeito cumulativo ao longo dos anos, de fato, geram essas alterações que ele definia agora. Então, geralmente, a gente vê o que aqui? A gente vê uma atrofia desse vermelhão do lábio. Aqui a gente vê um vermelhão mais atrófico. A gente vê áreas de ressecamento. Vemos também presença de crostas aqui. E algo importante é que a gente vê também a perda aqui de demarcação entre vermelhão do lábio e a região cutânea inferior. Então, essa linha demarcatória, ela é perdida. E a gente vê também um avanço dessa região cutânea, da pele para a região que era ocupada pelo vermelhão do lábio.
E isso acontece por quê? Porque a pele ela é mais resistente do que o nosso lábio. O nosso lábio ele é muito fininho, ele é muito vulnerável. Então, na tentativa de se adaptar a este estímulo físico que é a radiação solar, a pele ela vai avançar para essa região aqui, vai ocorrer um processo de metaplasia, que é a transformação de um tecido em outro, na tentativa de se adaptar a esse fator irritativo. Então, na tentativa de ser uma região mais resistente a essa radiação solar, a gente vai ver o avanço aqui do epitélio, um processo de metaplasia aqui, de substituição dessa região para se adaptar a esse fator irritativo. Além disso, nessa imagem a gente não vê, mas podem sim encontrar áreas ulceradas nesse lábio, presença de crostas aqui a gente consegue ver, áreas mais ressecadas, aqui a gente vê também, ó, lesões brancas, já que são preocupantes e que merecem ser biopsiadas, para que a gente possa identificar qual grau de alteração aqui epitelial esse lábio está passando. E qual é a conduta diante de uma quelite actínica? Então, a gente deve orientar esse paciente, sobretudo, sobre os riscos dessas lesões, porque muitas vezes é a forma de trabalho deles, eles não vão ter como mudar a forma de obter uma renda. Então, a gente precisa conversar sobre esses riscos e orientar sobre o uso de barreiras físicas e químicas. Então, as físicas, a gente tem o chapéu, a gente tem a camisa de proteção V, como esse trabalhador está usando, e as barreiras químicas, a gente pode estar aconselhando a usar o protetor labial, protetor solar, com mínimo de fator de proteção solar, FPS 30. E, além disso, a gente pode estar também indicando a prescrição, né, fazendo a prescrição de regeneradores labiais, como o dexpantenol, que é mais conhecido pela gente como Bepantol, durante a noite, para que haja o processo de reconstrução, né, de regeneração daquele tecido que foi extremamente agredido pela radiação solar. E em relação aqui ao uso do protetor labial, então, digamos que ele vai trabalhar no campo, é preciso que a cada 1 hora ele esteja ali fazendo a reposição daquele protetor durante a exposição solar. E quando a biópsia para uma quelite actínica ela será indicada? Então, a gente falou ali de casos que a gente vai traçar uma estratégia para fazer a regeneração labial com o uso do Bepantol. Mas quando é que a gente vai biopsiar? Quando a gente estiver diante aqui de áreas ulceradas, aqui, por exemplo, com bordas endurecidas, que é uma característica de malignidade, lembrando que uma lesão maligna ela tende a invadir os tecidos vizinhos e essa invasão se configura aqui clinicamente como áreas mais endurecidas. Aqui a gente vê o centro necrótico, áreas possivelmente essa lesão ela é assintomática, a gente vê áreas eritroplásicas, a gente vê aqui também ó, áreas leucoplásicas, então tudo isso é algo para se questionar e investigar mais a fundo através da biópsia. E por último, trazendo aqui para vocês o líquen plano oral, como eu falei, que é uma doença autoimune, inflamatória relacionada a uma ação imunológica que vai responder de forma errônea a tecidos ali próprios, as células da pele, que inicialmente estão sadias, mas que vão passar por um processo de destruição devido a esse ataque imunológico. Então, o líquen plano ele pode se manifestar de duas formas, e nessa imagem a gente consegue ver bem essas duas formas. A gente vê a forma reticular, que parece que são aqui pequenas estrias, e a gente consegue ver também a forma ulcerada, certa presença de úlceras nessa lesão. Então, a gente tem aqui os dois tipos, tanto reticular quanto erosivo. O que acontece? A Organização Mundial de Saúde traz que o líquen plano oral pode ser sim uma desordem potencialmente maligna, uma lesão que pode sofrer o risco de malignizar. Mas é ainda controverso porque apenas 1% dos casos que foram documentados de fato sofreram transformação maligna. E só do tipo líquen plano erosivo reticular não existe nenhum caso documentado. Então, só para lembrar que este tema aqui ele vai estar dentro de outro assunto, que são de lesões associadas à imunidade. Então, a gente vai estudar líquen plano oral mais à frente. E, por fim, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. E eu agradeço.